Sobre auxílio-doença com a doutora Daniela Lou, que é mestre em Direito Previdenciário. A gente já tem mais ligação, doutora. Vamos atender a Ana de São Paulo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Ana? Tudo bem, olha. Então conta a sua dúvida pra gente. Então, a minha dúvida é que eu trabalhei aproximadamente uns 15 anos na área da saúde. Eu auxiliar de enfermagem, que eu sou formada. E faz uns 12 anos que eu parei de contribuir, né? Que eu saí do emprego. E agora eu estou fazendo um tratamento faz uns 2 anos. Que o médico falou para mim que eu estou com um derrame articular. E eu gostaria de saber se eu tenho esse... Caso o médico me deu laudo e eu consiga, eu gostaria de saber se eu tenho esse direito. Deu para entender direitinho, então? Então, olha, Ana, você, na verdade, nos relata que trabalhou por 15 anos e já está há 12 sem contribuir ou vice-versa. Isso, está 12 sem contribuir. Então, nós vamos cair naquela mesma questão da pergunta anterior da dona Marinalva. Ela já perdeu a qualidade de segurado e, nesse caso, não é nenhuma daquelas doenças que, se comprovadas, não precisariam de carência. Não, estariam excluídas da carência. Da mesma forma que a dona Marinalva, ela vai precisar retomar a qualidade de segurado, fazendo o pagamento de no mínimo 4 contribuições para fazer jus ao auxílio-doença. Juntamente com essas contribuições, você deve levar a Previdência Social no dia em que foi designado o seu ingresso, né? Porque através desse formulário que você preencheu pela internet ou da data em que você agendou no posto, você deve ir munido de todos os documentos. E aí não pode se esquecer que não é só levar o documento médico. Leve também suas contribuições, que apesar de hoje o INSS ser um órgão informatizado, como serão contribuições muito recentes, às vezes não entrou no sistema ainda, podem acusar lá no sistema que você ainda não retomou a qualidade de segurado, então é bom para não perder a viagem, remarcar em uma outra data para 1, 2 meses depois, leve toda a sua documentação. Relembro também que a documentação médica, Ana, deve ser bem especificada, não esqueça que o médico deve colocar o CID da doença, desde quando você tem a doença, o seu tratamento, quais são as sequelas que essa doença está trazendo para você, e que isso, em consequência desta doença, você deve ficar afastada do trabalho. Em caráter, se for temporário, você vai receber o auxílio-doença. Se ele já determinar que é em caráter permanente, já poderia até dar entrada na aposentadoria por invalidez. Porque hoje se entende que não há necessidade de se passar por um auxílio-doença para ter direito à aposentadoria por invalidez. Pode ir direto. Poderia ir direto, sim. Agora... Não nego que ela vai ter dificuldades, tanto em um como em outro, mas seria o direito dela. E não conseguindo um ou outro, ela deve entrar com ação, sim, porque aí se ela está doente, tem que ficar afastada, e preencher os requisitos, ela deve ser beneficiária do sistema previdenciário e fazer jus ao benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Mas no caso da aposentadoria por invalidez, a pessoa não pode ter condições de desenvolver nenhum tipo de trabalho. Nenhuma atividade, exatamente. Ela está inválida. Então, ela não pode... eu estou inválido, mas eu faço um bico, eu faço um trabalho esporádico. Isso é crime, não, inclusive, isso né? não pode, exatamente. Então, assim, a partir do momento em que o segurado está recebendo uma aposentadoria por invalidez, foi declarado como inválido, como impossibilitado para exercer qualquer atividade laboral. E não só aquela que ele exercia na empresa, é qualquer uma. Portanto, não pode fazer absolutamente nenhum tipo de trabalho remunerado, porque senão, sob fiscalização do INSS, vai haver um prejuízo, sim, desse segurado, de ter que devolver o que já recebeu, de parar de receber, sofrer até um processo crime, né, porque se apropriou indevidamente de valores que não fazia jus, né? Se ela tem condições de desenvolver algum trabalho... E isso, Silvana, exatamente. Isso é válido, inclusive, a gente falar que pouca gente sabe, as pessoas que estão inválidas e que estão curadas, né? Se curaram daquele problema que havia quando se concedeu o benefício, elas querem. Eu tenho clientes que querem retornar ao trabalho, eles não querem mais ficar aposentados por invalidez. Há a reversão, sim. Possível, então. É possível, é difícil isso acontecer, mas acontece, e se a pessoa tiver interesse de voltar ao trabalho, ela pode se dirigir ao posto da Previdência com laudos, agora ao contrário, dizendo que está
apto novamente ao trabalho. E aí pedir a suspensão desse benefício. Isso é possível, né? Com o avanço da medicina, quantas doenças que antigamente não eram mais tratáveis e nem curáveis, hoje já são. Né? Então é importante dar essa dica também para quem quiser voltar ao trabalho. Certo, a gente tem um e-mail da Rosileia Antunes. A dúvida é bem parecida com uma das outras duas telespectadoras que ligaram para a gente. Ela tem problema de coluna, artrose, traz dores fortíssimas, impossibilita de trabalhar, mas no momento ela está desempregada. Será que ela tem direito ao auxílio-doença? Então, aí nesse caso, como ela diz que ela está desempregada, nós precisaríamos ver detalhes desta situação de desemprego. Se ela ainda tem a qualidade de segurado e para quem recebe o seguro-desemprego, essa qualidade de segurado é estendida, não serão só mais 12 meses, eles vão se estendendo de 12 a 36 meses. E quem recebe o seguro-desemprego, se ela ainda está recebendo, ela não perdeu ainda a qualidade de segurado, apesar de estar desempregada. Por quê? Porque o seguro-desemprego está no lugar do salário dela, como se ela estivesse contribuindo. Então, se ela estiver fazendo jus se ela recebeu o seguro-desemprego, ela não perdeu a qualidade de segurado. Então, terminou de receber o seguro-desemprego, não tendo perdido a qualidade, ela pode requerer o benefício. Aí, realmente, a gente precisaria verificar esses detalhes. Certo. Temos mais um e-mail, também de São Paulo, do Fábio Farias Cavalheiro, meu parente. Ele é empresário e tem a seguinte dúvida: diversos funcionários da empresa permanecem afastados do trabalho por longos períodos, recebem alta do INSS e voltam à atividade laboral. Ocorre que depois de algum tempo a pessoa começa a apresentar os sintomas da doença, mas não consegue novo afastamento pelo auxílio-doença. O que a empresa pode fazer nesse caso? Porque o afastamento por alguns dias prejudica as atividades da empresa. Então, essa é uma questão bem complicada, Silvana, porque assim, na verdade, a postura do INSS, nos casos em que a pessoa pode retornar ao trabalho, o que deveria acontecer não é uma alta simples do auxílio-doença, que é o que acontece normalmente, e sim a reabilitação desse funcionário por uma outra atividade, porque existe essa situação que está no meio das outras duas que a gente falou, que é a inaptidão nenhuma, né? Não tem condições para o trabalho, ou tem total condições, mas tem aquela situação que está no meio do caminho, que é aquela pessoa que não pode mais trabalhar naquela função em que trabalhava, mas ela pode eventualmente se readaptar numa nova função. Então, na verdade, a posição da empresa nesta situação é bastante complicada. Por quê? Porque ela vai estar sempre esperando esta decisão do INSS. A empresa, nesse momento, não vejo muito atitudes que poderiam ser tomadas a partir da empresa, não, porque isso é, na verdade, agora um retorno de resposta do INSS para o empregador. Então, na verdade, o correto não é a alta como esse senhor vem colocando, né? Que eles têm alta, voltam, mas eles não estão bem, e aí eles voltam para o caixa novamente. Né? Isso atrapalha o próprio quadro de funcionários da empresa, porque a empresa imagina produzir determinada meta naquele mês e por conta daquele profissional, daquele segurado que ainda não está bem 100%, essa meta acaba às vezes não sendo atingida. Então, na verdade, isso é uma postura que a gente tem que realmente falar que deve ser atendida pelo INSS na situação de readaptar esse funcionário numa outra função. Então, ele não pode mais, ele tem limites de carregar peso, de ficar muito tempo em pé, agachar, ficar sentado. Os médicos colocam no atestado, ele só pode fazer movimentos de tantos graus para frente, para trás, para os lados. Então, se ele não pode mais se agachar, não é mais nessa função que ele vai trabalhar. Ele está apto? Está, mas não para aquela função. Então, ele está readaptado, reabilitado para o trabalho. E aí o INSS, o correto é mandar para a empresa um documento dizendo: este funcionário não está apto para aquela função, mas ele pode ser reabilitado em outra função, desde que atendidos alguns requisitos, como não carregar, por exemplo, mais do que 5 quilos, não agachar, não permanecer mais que 1 hora de pé ou sentado, não andar muito. Então, isso é possível e é uma prática que não vem sendo adotada pelo INSS e acaba influenciando isso nos quadros da empresa também.